Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Alienígenas. Mas seriam os anjos meros produtos da imaginação do homem? Ou realmente existem? Não existe dúvida de que a Bíblia prova que os anjos caídos são, na verdade, os extraterrestres que se rebelaram contra Deus. Na verdade, eram seres extraterrestres de carne e osso que visitavam a Terra muito tempo atrás. Se existirem, de onde será que eles vêm? Quando aparecem, os anjos fazem coisas que desafiam as leis da física. E qual é a verdade por trás dessas histórias? A Bíblia é com certeza o livro mais completo sobre o contato extraterrestre. Criaturas aladas, portando mensagens do céu. Misteriosos guardiões, cuja missão é observar e proteger. Poderosos guerreiros que espalham de pragas a paz. Seriam os anjos seres sobrenaturais vindos do céu? Ou algo mais? Eu não acho que eles tenham asas. Isso era um jeito do homem do passado dizer que eles tinham poder de voar. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. Mas será que os chamados mensageiros de Deus desempenhavam outra função? Uma não tão benevolente ou benigna? E se for verdade? Segundo o livro de Enoque, o texto bíblico perdido e redescoberto entre os pergaminhos do Mar Morto no final dos anos 40, os primeiros anjos a chegarem à Terra foram os anjos caídos. Foi no Monte Hermon que os anjos caíram do céu. Que os anjos caídos vieram habitar a Terra. Eles queriam tomar o poder. E por causa disso foram expulsos do céu, jogados na terra. Agora, para mim, parece mais um caso de rebelião em que os extraterrestres vieram para a Terra, houve um desentendimento e eles se dividiram em duas facções diferentes. O grupo que decidiu se separar é aquele a quem hoje nos referimos como anjos caídos. Enoque acreditava em anjos caídos e em visitas divinas, mas tudo que ele diz em suas escrituras parece lembrar, para mim, visitas extraterrestres. A nave que ele viu, a montanha em que ela pousou, e o jeito que eles o conduziram e contaram coisas. Tanto o livro de Enoque quanto a Bíblia hebraica dizem que os anjos caídos agiram contra a vontade de Deus e se miscigenaram com os humanos. No Gênesis 6, fala dos filhos dos deuses, deuses no plural, copulando com as filhas dos homens. E há uma certa conotação maligna nisso. Enoque descreve o ato. Alguns extraterrestres ficaram na Terra, tiveram relações com nossas mulheres, e isso está escrito no livro de Enoque. Não é invenção minha. Enoque nunca os chamou de deuses, mas de guardiões do céu ou vigilantes. De acordo com textos antigos, além de copular com as mulheres da Terra, os anjos caídos geraram uma grande prole, os Néfilins, uma raça de gigantes similares aos retratados na história de Davi e Golias. Em Gênesis 6, sabemos dos filhos de Deus. Eles veem as filhas dos homens e as desejam. Eles chegam e as tomam como esposas. E aí eles criam uma raça híbrida chamada Nefilim. Eles não deveriam confraternizar com os nativos, mas isso é o que nos foi dito na Bíblia. Agora, o que podemos deduzir dessa passagem? Podemos dizer que talvez esses anjos, esses filhos de Deus, fizeram sexo normalmente? Nós não sabemos, mas temos que começar a olhar para essas histórias de uma perspectiva do século XXI.
Com a tecnologia que temos, com a engenharia genética e a manipulação de genes, talvez possamos revisitar essa história e olhá-la talvez de um ponto de vista ou hipótese alienígena. E se os extraterrestres da Bíblia forem os gigantes Néfilins? Sabemos que essa raça de anjos gigantes faz parte no livro de Enoque, história dos Anunnakis. E certamente os anjos caídos visitaram a Terra no passado. Eles eram gigantes? Ou essa é a palavra errada e a palavra certa deveria ser extraterrestres? Estão criando uma raça híbrida. O DNA da inteligência de outro mundo e o DNA humano criaram essa raça híbrida. E a maioria desses seres, pro bem ou pro mal, tinham o que podemos chamar de poderes sobre-humanos. Mas estudiosos da antiguidade sugerem que o uso do termo gigantes é equivocado e teorizam que a palavra não se refere à estatura física dos Néfilins, mas aos seus poderes sobrenaturais. Essa faria mais sentido, porque, na minha opinião original, até agora eu nunca vi extraterrestre gigante. Mas e se os anjos caídos fossem, conforme acreditam os estudiosos, extraterrestres que chegaram primeiramente no Oriente Médio? Eles também teriam aparecido em outras partes do mundo? Para tirar a prova, pesquisadores apontam milhares de gravuras e outras descrições de guardiões alados, criaturas estranhas e seres meio homem, meio animal que geralmente adornam paredes e artefatos da antiguidade. Existe uma enorme quantidade de evidências que sugerem que os anjos não eram algo inventado pelo cristianismo, mas que estavam fisicamente presentes em todas as civilizações. As culturas antigas que descreviam os deuses como criaturas aladas são os sumérios, os babilônios e, com certeza, os egípcios. Todas essas civilizações tinham símbolos como discos alados ou coisas que hoje provavelmente nós chamaríamos de OVNIs. Acho que eles queriam nos avisar que esses seres sabiam voar. No Oriente Médio, em especial, foram encontradas descrições de seres sobrenaturais com asas. Os demônios da Mesopotâmia e Pazuzu, que tinha cabeça de leão, corpo de homem e asas de gafanhoto. Eles eram principalmente soldados e servos dos deuses superiores. Esses deuses dependiam dos mensageiros que transitavam levando e trazendo informações. A Bíblia pode ser o documento mais completo sobre um contato extraterrestre já registrado na história da humanidade. A gente simplesmente não aprendeu a interpretar e identificar as evidências claras e óbvias de que o serafim, o querubim, os arcanjos, os anjos e todas as diferentes hierarquias descritas no Velho e no Novo Testamento literalmente se referem aos visitantes que apareciam por aqui. Considere a palavra extraterrestre em vez da palavra anjo. Considere líder dos extraterrestres em vez de arcanjo. Se você mudar algumas palavras dos textos antigos, algumas palavras-chave, vai mudar o sentido geral dos textos. E não é tudo coincidência, foi de propósito. É hora de tirar as vendas e enxergar com um olhar renovado. Mas caso os teóricos estejam certos, e os anjos não são seres divinos, mas criaturas de carne e osso que nos visitam vindos de outros planetas, por que estariam aqui? Sabemos que na Bíblia Sagrada existe uma mensagem de Deus que deixou o seu segredo de que os extraterrestres existem de verdade. E a prova definitiva é esta no livro de Enoque. E esta evidência bíblica revela que são os anjos caídos que visitaram a Terra no passado. Monte Sodoma, Israel. Uma montanha de sal conhecida como Esposa de Ló se estende a sudoeste do Mar Morto, próximo à possível localização das cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra.
Tanto no livro do Gênesis quanto no Alcorão, anjos vieram até este local para alertar Ló, sobrinho de Abraão, de que Deus planejava espalhar sua ira sobre a terra. O anjo disse a Ló: se você não vier agora com a sua família, suas 2 filhas e sua esposa, eu não vou poder mais te ajudar. Foi como se começasse uma contagem regressiva, que não podia mais ser interrompida, e nem mesmo os anjos conseguiriam parar. Depois do aviso, eles fugiram, enquanto as cidades eram completamente destruídas. A esposa de Ló olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Não existe dúvida de que a Bíblia prova que os anjos caídos são, na verdade, os extraterrestres que se rebelaram contra Deus. Que os anjos eram nada mais, nada menos do que seres extraterrestres de carne e osso. Isso quer dizer que extraterrestres ficaram do lado de certas pessoas. Será que os anjos ou extraterrestres interferiram no desenvolvimento da humanidade? Mas se os anjos salvaram Ló e a família da ira de Deus, seria esta a prova de que eles não são apenas mensageiros de outro mundo? Será que eles estavam empenhados em ajudar seus colegas aqui da Terra, mesmo a ponto de provavelmente interferir no andamento da história do homem? Mais uma vez, os teóricos procuram respostas no livro de Enoque e afirmam ter encontrado evidências de sua interferência na raça dos anjos caídos, conhecidos como vigilantes. É grande o debate entre os acadêmicos religiosos sobre os anjos caídos. Alguns dizem que eles foram mandados para vigiar os homens de propósito. No livro de Enoque, em especial, são descritos 20 vigilantes que eram responsáveis pelos outros anjos que se apresentavam a Enoque. Eram comandantes, soldados, tenentes, vigilantes. Ensinaram várias disciplinas a Enoque, tais como meteorologia, astronomia e a arte de fazer excelentes espadas. Agora, como uma coisa assim poderia acontecer no reino de Deus? Eu acho que a resposta é clara. De onde eles vieram? O que eles queriam? E se eles realmente eram seres mais inteligentes, talvez tivessem planos diferentes. Mas pode ser que exista algo lá fora, algum tipo de aliado de hominídeos em desenvolvimento. E nós fomos o maior modelo deles. Na Bíblia, os anjos geralmente parecem humanos, e são entidades físicas que podem ser vistas, ouvidas e até mesmo tocadas. Mas hoje muitos acreditam que os anjos estão presentes mesmo quando não podem ser vistos. Segundo uma pesquisa realizada em 2008 pelo Instituto de Estudos Religiosos da Universidade de Baylor, 55% dos americanos adultos acreditam em um anjo da guarda que os protege. A popularidade dos anjos da guarda da cultura moderna tem a ver com a ideia de que a gente quer algum tipo de proteção sobrenatural em um mundo onde geralmente as pessoas não se sentem seguras. A fé islâmica prega que todo ser humano não tem só um, mas 2 anjos da guarda, um em cada ombro. Esses seres celestiais são chamados de anjos escrivães, porque anotam as boas e más ações que seu protegido faz durante a vida. O primeiro anjo da guarda a aparecer em um texto judaico-cristão é o anjo Rafael, citado no livro de Tobias, escrito entre os séculos VIII e II a.C. Tobias tinha uma missão muito difícil, tinha que ir até a Pérsia encontrar uma esposa, e passa por todo tipo de problemas no caminho. Então Deus enviou o anjo Rafael para ajudá-lo. Assim o anjo passou a ser mais do que um mensageiro de Deus, um anjo da guarda. Se tornou um protetor especial.
A ideia do anjo da guarda só existe porque nós desejamos? Nós acreditamos que alguém está nos protegendo ou é algo que vem do passado? Será que tem algo a ver com extraterrestres? Pode ser que algum alienígena tenha dito aos humanos: vamos proteger vocês, não tenham medo. Do que os anjos estão nos protegendo? Por que precisamos da proteção de anjos da guarda? Será que existe mais de um? A resposta é sim. E do que estão nos protegendo? Dos anjos caídos. Existe uma ideia nas tradições judaico-cristã e islâmica de que haverá algum tipo de batalha final em que Deus derrota Satã de uma vez por todas. Há quem interprete isso como a volta dos alienígenas e que eles vão lutar pela última vez. Tanto o livro de Enoque quanto o Apocalipse do Novo Testamento fazem referência a uma batalha cósmica do bem contra o mal. Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? O conceito do que é um anjo, obviamente, é bem conhecido, ainda mais na cultura americana. E também existe nas culturas latina, grega e babilônica. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Mas o que são eles? Enviados alados de Deus, como descritos na Bíblia? Existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento? Ou seria algo muito, muito maior? Quando pensamos em anjos, imediatamente lembramos da Bíblia. Mas em textos da internet e em livros, descobrimos que as pessoas recebem visitas de anjos todos os dias. No livro do Gênesis, os anjos são descritos como seres divinos enviados à Terra como mensageiros de Deus. A palavra anjo é um erro de tradução. Em hebraico, o correspondente de anjo é malach. Entretanto, a tradução correta não é anjo, mas, na verdade, é mensageiro. Em grego, a palavra angelos não é anjo, e sim intermediário, mediador. É que existem esses intermediários, esses mediadores, trazendo recados de alguém chamado Deus. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. Enquanto isso, nós desenvolvemos as tecnologias, ficamos orgulhosos e pensamos, somos os únicos seres inteligentes do universo. Acorda! Eles estão por toda parte. Olhem os anjos na Bíblia, por favor. Esses documentos são registros vivos. Aqueles que escreveram a Bíblia não os consideravam uma lenda, não os consideravam algo ilusório. Estavam escrevendo a história. Os extraterrestres queriam que no futuro da humanidade a gente começasse a enxergar as coisas. Queriam que a gente traduzisse esses livros e começasse a perceber que tem algo errado na geometria da Terra. E as perguntas começam a surgir. Começamos a nos perguntar, por exemplo, como vamos explicar tudo isso? Será que já fomos visitados por extraterrestres? Eu acho importante pensar dessa forma, pois os extraterrestres prometeram voltar e um dia eles vão voltar. Se nós, humanos, finalmente estivermos perto de descobrir alguma verdade sobre o nosso relacionamento com outros seres inteligentes do universo, eu espero que ninguém pense nos alienígenas do passado, presente e futuro como assassinos ou como salvadores.
mas como outro ser inteligente com quem vamos fazer amizade e aprender muita coisa sobre o cosmos. Mas se um dia os chamados anjos se revelarem para nós na forma de extraterrestres, será que vamos aceitá-los? Talvez esse dia chegue apenas quando estivermos prontos para conhecer a verdade sobre a nossa própria origem. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa o mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube